Rádio Alta Tensão. Unimos pessoas e culturas. Muito boa tarde, caríssimo ouvinte da Rádio Alta Tensão, e seja muito bem-vindo a mais uma emissão dos Amigos à Conversa. Como sabem, chamo-me Vítor Silva e hoje estou na companhia do Mário Joel, Presidente da Assembleia Geral do Basket Club de Alenquer, do Alenquer Basket Club, e também a Sofia Salvador, a Vice-Presidente. E o Mário também, um dos fundadores. Antes de mais, agradecer-vos a vossa presença aqui comigo para falarmos um pouquinho também sobre o Alenquer Basket Club e como é a sua história. Muito obrigado então por estarem aqui. Obrigado. Obrigada. Se calhar até começo mesmo com o Mário, como foi um dos fundadores, para sabermos aí um pouquinho do início, da origem do Alenquer Basket Club. Como é que foi, como é que surgiu a ideia de criarem um clube de basquete aqui em Alenquer? Bem, portanto, a história já é remota, não é? Quer dizer, é remota no sentido que começou a ser trilhada, digamos assim, em 2001, apesar do clube depois ter sido fundado em 2002. Exato. E surgiu, na altura, eu estava como técnico superior da Câmara Municipal de Alenquer e tinha um projeto de desenvolvimento do Conselho de Alenquer. Esse projeto envolvia ou passava pela criação de alguns polos de desenvolvimento desportivo, que assentavam sobretudo numa colaboração estreita entre a autarquia e as escolas de primeiro ciclo do Conselho, nomeadamente as da Marciana, Brigada, Carregado e Alenquer, e procurar, através dessa estreita colaboração entre autarquias e escola, ao fim e ao cabo, criar o que não existia na altura, que era o desporto escolar no primeiro ciclo. Pois. Portanto, devido a várias dificuldades, apenas se conseguiu criar esse elo na Vila de Alenquer. Fui eu que arranquei com isso. E, portanto, esse desenvolvimento do Conselho assentava sobretudo no tentar que as crianças desde cedo tomassem o seu primeiro contacto com o desporto, e depois a ideia era, nessas várias localidades do Conselho de Alenquer, desenvolver várias modalidades desportivas. Em Alenquer escolhi o basquete, no Carregados escolhia-se também, a ideia também era iniciar o basquete, porque já tinha havido lá o ADC, o clube local, com um Exato. polo de basquetebol. A Merciana, na altura, era o voleibol, juntamente com a Brigada. Portanto, a ideia era, desde cedo, possibilitar às crianças o primeiro contacto com o desporto, e pronto, e o Alenquer Basquete Clube depois surgiu desse tal projeto de desenvolvimento desportivo. Exatamente. E o Mário, além de Presidente da Assembleia Geral, também é o coordenador técnico e treinador dos Sub-16 feminino e Sub-18 e Sub-18 também feminino. Ou seja, também tem formação de educação física, provavelmente, e depois também de basquetebol, já, não é? Sim, a minha formação é na área da educação física. Portanto, eu sou mestre em Educação Física e Desporto, e para além disso tenho os cursos da Federação Portuguesa de Basquetebol, o grau 2, são cursos ministrados pela Escola Nacional de Basquetebol. E, de facto, desde a sua fundação exerço as funções de coordenador técnico e atualmente, para além das funções de coordenador técnico, acumulo também as funções de treinador, quer da equipa de sub-16 femininos, como disse, quer da sub-18 femininos. Boa, boa. E já chegou a jogar também basquetebol como federado na altura, ou foi só mesmo na parte da formação? A minha experiência no basquetebol, por acaso, foi engraçado, porque na altura, para nós seguirmos a educação física, tínhamos que seguir o secundário de desporto. Na altura, só havia duas escolas aqui nas redondezas que ofereciam esse curso. Era Vila Franca e Torres Vedras. Eu, por ser residente no Conselho de Alenquer, era mais fácil ir para a escola de Vila Franca, e, portanto, o meu primeiro contacto com o basquetebol acabou por ser na escola secundária de Alves de Dol, ao nível do desporto escolar. Portanto, federado, eu nunca virei a jogar. Aconteceu que depois, no meu primeiro ano, enquanto professor de Educação Física,
estive na mesma escola, por sinal em Alenquer, foi a minha primeira escola onde lecionei, com o antigo treinador da Portugal Telecom e mais tarde do Belenenses, o professor José Couto. O professor José Couto, na altura, viu as minhas aulas de Educação Física e achou que eu teria eventualmente algum jeito para seguir com um grupo que ele tinha muito engraçado de desporto escolar e fazer a tal transição para o desporto federado. E, portanto, e assim foi. E acabei por entrar no mundo federado mais no papel de treinador do que Pois, propriamente no papel de jogador. claro. E a partir daí também começou a ganhar mais aquele bichinho mais pelo basquete. E a partir daí, pronto, Sim, desencadeou aqui o Alenquer Basket Club. Sim, senhor. E passado então 20 anos da formação, entra a Sofia aqui em jogo, também agora como vice-presidente. Como é que foi essa tua entrada, essa tua chegada ao Alenquer Basket Club? Pronto, olha, já existiu o Alenquer Basket Clube, que atualmente também ainda há os treinos no centro escolar, ou seja, que facilita imenso para as crianças que entram ali no centro escolar depois poderem ir fazer o treino diretamente, ou seja, o horário da particular nesse sentido. E aconteceu precisamente isso com a minha filha. Portanto, a minha filha andava no centro escolar, nós achámos que era uma boa oportunidade de experimentar ali um desporto. Ela tinha 6 anos na altura e estava na idade de começar ali a praticar e fazer algumas escolhas. Foi curioso no início a adaptação e tentar perceber como é que ela ia dar ou não. Foi Pois, giro, porque na altura nós também já conhecíamos o professor Mário Gel e que nos deu ali alguma motivação extra para nós tentarmos, porque pronto, ela era assim um bocadinho ainda, era uma idade ainda um bocadinho tão a conhecer o que é que claro, pretende e tudo claro. mais. Foi curioso, porque como muitas outras crianças fazem e acho que devem fazer, escolheu outras modalidades, experimentou hip hop, natação e tudo mais, mas foi sempre o basquete que ela quis frequentar. Eu, por uma questão também de sinergia e tudo mais, fui sempre acompanhando os jogos e tenho gosto, comecei a gostar bastante a acompanhar. E uma vez começou-se, olha, fez um 2-1. Como Pois. mãe e apoiante, tornei-me membro da direção. Fui convidada pelo Nuno Oliveira, o atual presidente também, e desde 2022 que faço parte da equipa e que estou aqui Boa, a boa. tentar colaborar e ajudar no máximo que posso, não é? Porque isto aqui, os pais normalmente tentam apoiar, somos todos aqui voluntários, como se diz, Claro, claro, isso é verdade. tentamos fazer sempre possível, sim, Isso é é verdade. por aí, E então, tu entraste então no mundo do basquete por intermédio da tua filha sim. e também costumas bater umas bolas de vez em quando? Ou ficas só mais na Eu, retaguarda? apesar de não ter a altura ideal, eu sempre gostei, foi uma modalidade que eu sempre gostei e na escola eu sempre fui, pronto, sempre gostei de desporto e praticar. E era uma das modalidades que eu mais gostava, sempre foi. Por brincadeira também, nós já juntámos umas mães e fizemos aí uns jogos engraçados e vamos repetir essa proeza, que é Boa, os boa. jogos onde também o professor Mário Joel é convidado a entrar e nós temos aqui uma colaboração engraçada, porque também é bom para fomentar o ambiente Claro, claro. não é? Também onde nós convidamos os filhos a estar contra os pais, mães e fazemos aqui uma brincadeira engraçada. Mas nunca tive um contacto assim, próximo nesse sentido, não é? Pois. É uma modalidade que eu gosto, que aprecio. Pronto, posso ver 3, 4 jogos seguidos, não me canso. Há dias que passo o dia inteiro no pavilhão e quando há jogos profissionais também gosto muito de ver. Pronto, e fiquei realmente aqui fã desta modalidade. Muito bom, muito bom. E então agora o Alenquer Basket Club começou com que escalões? Na altura, começou mesmo só com a parte das crianças, não é? Como o Mário tinha dito. Naquela altura foi só para o desporto escolar, praticamente, quase. Sim, é assim, quando nós começamos, portanto, é como disse, aquilo fazia parte de uma iniciativa que tínhamos entre a autarquia e as escolas e, portanto, era dirigida sobretudo aos miúdos de primeiro ciclo. No basquetebol, os miúdos de primeiro ciclo correspondem ali aos escalões de sub-8 e sub-10 e, É portanto, isso. foi os primeiros escalões que nós tivemos. Na altura, arrancámos com 120 miúdos só nesses escalões, sub-8 e Uhum. sub-10. Éramos, na altura, o clube na zona de Lisboa com mais miúdos inscritos no minibasket. Portanto, foi assim que arrancámos, foi Pois. nesse E escalão. arrancar logo com 120 miúdos, pá, é obra. É muita coisa logo para arrancar, acho eu, não é?
pelo menos pela ideia que tenho, pá, acho que é muito bom. Sim, mas também acabou por ser uma prova cabal, se assim se pode dizer, de que aquilo que estávamos a fazê-lo de Uhum, forma correta. claro, claro. Porque, ao fim e ao cabo, na altura e hoje igualmente, eh, a minha preocupação, a nossa preocupação agora, foi sempre colocar esses escalões, essas idades, num período do dia em que, Uhum, de certa forma, também fossem encontrar as necessidades dos pais. Portanto, na altura não havia AECs, as tais claro, AECs, não claro, havia as atividades de enriquecimento curricular, e, portanto, os pais viam no basquetebol uma excelente possibilidade, uma excelente opção para colocar os seus miúdos nos tempos livres. claro, claro, claro. Isso é um dois em um, podemos assim dizer, que isso assim aqui dá sempre desse jeito. Bom dia, atualmente vocês têm já diversos escalões que vocês estão, né? Estão nos que referiste agora são os minis, cada um sub-8, sub-10, que é misto. Tem o sub-12 masculino e feminino, sub-14, sub-16, sub-18, tudo masculino e feminino, e também séniores, masculino e feminino. Pá, como é que é conseguirem gerir todos esses escalões? Porque aquilo é preciso conseguir uma gestão muito bem feita e eficiente para conseguirem gerir todos os escalões para os treinos e afins, jogos, tudo. Não é? É sempre muito complicado, acredito que eu. Pois, não é fácil, não é? Não é fácil, mas o clube tem sempre, ao longo destes 20 anos, sido criado e cimentado, desenvolvido, alicerçado num conjunto de pilares que têm permitido o nosso crescimento. E esses pilares passa por um lado, por nós conseguirmos oferecer às crianças uma prática que lhes seja, que lhes diga alguma coisa, que seja aprazível. Uhum, Depois foi sempre a nossa intenção tentar puxar os pais para o processo. Aliás, não é casual o facto, desde a sua fundação, as direções dos clubes serem sempre compostas por pais. uhum, E depois tentarmos que a formação das crianças que começam connosco, muitas delas aos 5, 6 anos, não termine quando deixam de jogar. E um exemplo disso mesmo é nós termos hoje treinadores que começaram connosco enquanto jogadores aos 7, 8 anos. pois, Portanto, ainda assim não é fácil, porque arranjar treinadores, arranjar seccionistas, arranjar todo o staff técnico que é preciso para receber e enquadrar devidamente esta quantidade de equipas uhum, não é fácil. Não seria claro, fácil para um clube da zona de Lisboa, da metrópole de Lisboa, digamos assim, muito mais difícil é para um clube da periferia como nós. Nós não temos onde ir buscar treinadores. Nós, pois, se queremos treinadores, temos que os formar. Portanto, a dificuldade é diária. Mas o que é certo é que também podemos dizer com algum prazer que, apesar dessa, e não obstante essas dificuldades todas que enumerei, devemos ser. Não há muitos clubes no nosso país uhum, que tenha desde sub-8 a sénior masculinos e pois, femininos. tal e qual. Eh, se calhar nem o Sporting, né? Aliás, o Sporting só agora, para termos uma ideia, o Sporting só agora vem há cerca de 2, 3 anos, é que conseguiu completar este edifício, se assim se pode chamar, com a equipa de séniores femininos que não tinha. Pois, Portanto, e digo isto só para se perceber a dimensão do trabalho que estes pais e os treinadores, evidentemente, têm conseguido fazer ao longo destes anos. claro, claro, porque também acredito que seja sempre muito complicado concorrer contra o futebol e o hóquei, também que aqui tem muito mais força. Acredito que seja sempre muito complicado conseguir desviar certos miúdos, e até né, mais adultos, desses esportes, tem mesmo de gostar e de experimentar. O fundamental é ir experimentando também quando são mais novos, depois para começar a ganhar aquele bichinho e começarem a entrar. É, fazer mais ou menos também um pouco como a Sofia também fez, começar a entrar aos poucos, começar a ver e depois irem em frente. Desses escalões todos que vocês têm, pronto, pelo que sou, apenas dois que não estão em competição, não é? Quais é que são os escalões que não estão em competição? Não sei se são os minis, os minis, não sei se haverá competição de minis. Não, os únicos dois escalões que não estão em competição, neste caso, são os sub-14 femininos e os sub-16 femininos. E não Sub-16. estão em Masculino. competição.
os sub-16 masculinos, peço desculpa, Bem, e os sub-14 sub-14 femininos. femininos. E não estão em competição porque nós, no início da época, no início do ano, o número de miúdos que tínhamos não justificava avançarmos para uma competição formal. Isto porque, como é óbvio, o entrarmos numa competição formal, obviamente que vai exigir, quer da parte dos miúdos, quer da própria família, um grau de compromisso que por vezes não é possível assumir quando o número não é suficientemente Claro, extenso. claro. E, portanto, nós tivemos esse problema inicial, quer nas sub-14 femininas, quer nas sub-16 masculinos. Este ano, neste momento, já não é assim tanto problemático, porque temos conseguido compor o edifício, mas de facto no início do ano tivemos que tomar essa decisão. No caso dos minis, como dizia, quer os sub-8, quer os sub-10, quer até mesmo os sub-12 que fazem parte do mini-basket, a competição é pontual, portanto não obedece à regularidade que obedece Claro, os claro. outros campeonatos. Por acaso nem sabia muito bem como é que era da parte dos minis, se havia mesmo competição ou se era só de vez em quando alguns jogos pontuais, né, com outras equipas. Nós chamamos de convívios, Uhum, porque de facto não tem muito de formal. Não há resultados, não há classificações, não há obrigatoriedade de jogar com determinado número de jogadores em determinado período, portanto é uma prática mais livre e exatamente como acabei de dizer, menos formal. claro, claro. E também é sempre bom, também, como são mais novos, para se começarem a ir Claro. ambientando também e começarem a ganhar cada vez mais o gosto pelo basquete e pela competição. Que também é bom começarem aos poucos também a conseguirem. Também vocês têm, e as inscrições também estão aí, os campos de treinos, de treino sim, que existe. Se calhar tu, a Sofia, queres nos falar aí um Sim, pouquinho sim. como é que se processa, como é que se podem fazer, como é que se podem escrever e o que é que vai acontecer lá também, já agora. Uhum. Nós aqui este ano decidimos alargar um pouco a oferta. Temos 3 semanas de férias dos campos de férias, que também é associado ao projeto da Câmara de Férias Desportivas. É uma iniciativa que tem vindo aqui ao longo dos tempos e que nós vamos fazendo, mas na verdade há 10 anos que andamos a semear a alegria, como se diz, porque são realmente momentos de aprendizagem, mas também de convívio e tudo mais. Este ano temos 3 campos a decorrer, que portanto, são de acordo com os anos de nascimento. Hum, Portanto, nós já temos publicado um pouco. A primeira semana é de 23 a 28 de junho, que é para os atletas nascidos entre 2009 e 2014. Depois temos a outra semana, a segunda, que é de 30 de junho a 5 de julho, para os nascidos entre 2013 e 2018. Aqui nós tentamos ajustar ao período de aulas, não é? Pois, Assim que terminam as aulas, fazer com que haja essa iniciativa para que depois não esteja a interferir com as férias escolares e tudo mais. E por fim, temos o campo de aperfeiçoamento, que é de 7 a 12 de julho, que é para atletas de 2007 a 2012. Aqui, como digo atletas, digo participantes, mas por norma esta semana é para os atletas que já estão inscritos e é mais chamamos de aperfeiçoamento, precisamente que já conhecem as pois, técnicas. De qualquer das formas, nós acabamos sempre por receber todas as pessoas que tenham interesse e que queiram conhecer um pouco mais. E são semanas muito engraçadas de convívio. Também temos o dia de ir à piscina, temos uma série de atividades e de conhecimentos que são passados pelos os treinadores. E pronto, é realmente uma excelente oportunidade para as pessoas iniciarem, para começarem a perceber e a ter contacto com a modalidade, claro, porque é claro. aquela primeira semana e pronto, é uma semana que estão no pavilhão, mas que garantidamente aprendem e divertem-se. Claro. E isso aí acho que é fundamental também ter essa parte de diversão Sim. para começarem a entrar mais no espírito do grupo existente já com atletas que já existem, que já estão no clube. Acho que é fantástico depois para começarem logo a interagir e apanhar e ter mais gosto pelo clube e quiçá Uhum. depois continuar, não é? Que isso aí é sempre um dos Sim, esse é objetivos. o objetivo principal também, é Claro, conseguir angariar, pronto, mais interessados depois a praticar. Depois a próxima época inicia em setembro, e então é importante ter aqui
esta iniciativa para também fazer, pronto, fomentar aqui o gosto pela modalidade. Pois. A época então é sempre de setembro até maio, junho também, não é? Junho, Até junho, início de junho, se sim. calhar. Ok. Pronto, é época, quase uma época escolar, também podemos assim dizer, não é? Que anda mais ou menos no mesmo calendário. Tá, Sim, porque basicamente. também é importante referir, como eu disse, que os treinos dos minis acontecem no centro escolar, Uhum, das Paredes, em Alenquer. Aliás, por uma questão de logística, por vezes até alguns outros escalões acabam por treinar nesse espaço, e também no pavilhão da escola secundária. uhum. Portanto, os treinos decorrem em vários dias da semana, que Pois, podem visitar nas nossas páginas das redes sociais e perceber um pouco mais, mas ajustamos nesse sentido, mediante os dias da semana, para depois. Pronto, é tudo aqui muito próximo das escolas, precisamente para também facilitar essa situação, não é? exatamente. E, pronto, e tem mesmo de ser vários dias por semana para conseguirem ter esses escalões todos. É normal Sim. também terem de conseguir ajustar isso tudo. Eh, Também uma coisa que também queria aqui, teria mesmo de salientar, é o nome da Simone Costa, que foi uma atleta que nasceu aí, no Alenquer Basket Club, e que agora está em altos voos, não é? Na seleção e afins. Para vocês, acredito que seja fantástico, não é? Que seja mesmo muito bom. E um incentivo para os atletas que aí estão também, não é? Sem Sim, dúvida. sem dúvida. A Simone, engraçado o caso da Simone. A Simone foi das primeiras, se não a primeira fornalha, a segunda fornalha, por aí, Uhum, de jogadores que entraram no clube já depois da desvinculação, digamos assim, da autarquia a este projeto. Portanto, nós constituímos, como há pouco dizia, constituímos formalmente o clube e passamos a ter que nos reinventar, ou seja, uhum. o que antes para nós era fácil porque estávamos dentro da escola, devido à ligação com a autarquia, estávamos dentro da escola e, portanto, era fácil o recrutamento, passar, entretanto, a ser mais difícil. E a Simone surge numa nossa primeira tentativa de continuar ligada à escola. E então começámos avançámos com um projeto que tinha a ver com a ocupação dos intervalos da escola de primeiro ciclo. E, portanto, a Simone surgiu dessa ocupação dos intervalos ali da escola da Vila de Alenquer e pronto, eu penso que foi a única vez que fizemos isso nestes quase 25 anos. Eu tive o cuidado de fazer uma folha de detecção de talentos e a Simone foi aquela que teve melhor pontuação nessa folha de detecção de talentos que Pois, eu tive a ideia de fazer naquele dia. E, portanto, a Simone, de facto, é uma miúda, uma jogadora excepcional e que nós fazemos no clube sempre questão de divulgar para os mais novos e, portanto, uhum. fazemos questão que não haja miúdo nenhum, quer desde os 6 aos 30 anos, que não conheça a Simone Costa. Claro, acredito que sim. E para ti, Sofia, que tu entraste mais tarde aí no Alenquer Sim. Basket Club, como é que tu vês também a passagem da Simone por aí e agora a imagem que ela vai trazendo também para Eu o clube? posso mesmo dizer que a Simone é dos principais, a minha filha adora a Simone, Uhum, e é muito bom porque a Simone é uma pessoa muito simples, é daqui de Alenquer, é uma pessoa extremamente agradável de estar, tenho o prazer de a conhecer pessoalmente, estar com ela, a minha filha tem fotos dela no quarto e portanto sempre foi uma fã e acredito que muitas pessoas ali, aliás, nós e o Joel sabe, chegámos a juntar-nos e ir a Santarém ver uma das vezes que ela estava e as miúdas correram para o campo para tirar fotos com ela, portanto boa, todas boa. elas têm muita admiração, e todas conhecem Simone e Uhum, é realmente uma pessoa que nos orgulha imenso e é mesmo muito bom ter essa. E claro. curiosamente saiu hoje uma partilha da Federação em que fala da Simone, que foi o primeiro clube onde ela jogou, que foi em Alenquer, Uhum, e que eu terei muito gosto em partilhar daqui a pouco, porque pronto, aqui no clube nós somos um bocadinho não, somos multifacetados e polivalentes.
ainda somos poucos, mas somos bons e tentamos organizar e ver muito mais. Pronto, a direção são 5 pessoas, incluindo o tesoureiro, e depois tem outros órgãos sociais, mas realmente aqui mais ativos são essas 4 pessoas. E uma das coisas que eu tenho e que me dá algum prazer também é a gestão das redes sociais. É uma das coisas que gosto e realmente vou acompanhando, e é uma das coisas que eu acabei mesmo agora de ver, há pouco, essa Pois, publicação e da Federação estar a falar e dela com orgulho dizer que iniciou no Alenquer Basquete Clube. Portanto, boa, é boa. realmente muito interessante Isso é ver bom, esse isso é bom. percurso dela, e é um incentivo para todos, sem dúvida. E é uma grande publicidade para vocês também, sem dúvida. Ela Também. também a referir logo isso. E agora estás a falar também nas redes sociais também, até se queres aproveitar também para dizer quais é que são as redes sociais em que vocês estão. Sim, nós temos o Instagram, Facebook, em ambos, vou ler aqui, para não me enganar, Alenquer Basket Clube, portanto é fácil Uhum. de procurar. A única diferença é que o basquete é com É capa, com é T. capa. Portanto, Alenquer Basket Clube, temos Uhum. Instagram, temos Facebook, e tentamos divulgar, sempre que possível, temos aqui um princípio de divulgar sempre que os jogos são em casa, para fomentar as partilhas e também que possam assistir, não só os pais, como outros apoiantes, todas as pessoas são bem-vindas. Sempre possível tentamos fazer alguns bares para angariar também algum valor, porque no fundo aqui nós tentamos ter alguns patrocínios, mas nem sempre são o suficiente para tudo o que é Pois, necessário para claro. assegurar Nós temos que pagar a arbitragem, não é? E todos os custos inerentes, e nem Claro. sempre é fácil gerir todas essas situações. E sempre que há os torneios e outras situações, também vamos ter o torneio agora a 14 e 15 de junho, que é o nosso torneio anual, e aí tentamos fazer bar, angariar também mais algumas verbas para depois conseguir no Uhum. resto do ano, e Claro, sempre que possível, não é? Fazer alguns investimentos em coisas que sejam necessárias. é Também isso. era importante referir que no nosso clube temos um princípio de os atletas, quando entram, não têm que adquirir equipamento, portanto, os Uhum. equipamentos são disponibilizados pelo clube. O que também é Boa, importante, porque boa. às vezes já há aquela pessoa que tem que logo fazer aquele investimento. Nós tentamos Sim, sim. que o Em grande, investimento grande seja parte dos realmente o esportes mínimo tem mesmo, possível. acontece mesmo isso. Pronto, o que é necessário é que a pessoa se torne sócia do clube. Temos uma aplicação onde se pode gerir e acompanhar essa situação. Normalmente, como a maioria são menores, será o pai ou a mãe também, enquanto encarregado de Uhum. educação, ser sócio. São apenas 10 euros, portanto, muitas pessoas podem ser sócias e ajudar com essa pequena Claro, claro. contribuição. E a partir depois é a mensalidade que vai mudando conforme os escalões. Realmente tentamos ajustar ao máximo para que o custo seja reduzido e que possam realmente assegurar um, que a criança frequente, criança e todos os atletas, mas todos os equipamentos são cedidos pelo clube. Uhum. Boa, boa. Isso assim aqui também é importante, não é? Sim, Para quem é quiser título de empréstimo, iniciar. pronto, no fim da Claro. época voltam e depois, quando regressam, voltamos a entregar. Mas Uhum. é essa a nossa gestão. Sim, Boa, boa. Pronto, e além das redes sociais, vocês também têm um site, o alenquerbasketclub.pt, onde também dá sempre para quem quiser também ter uma noção está a mais ser geral. atualizado, Está a ser atualizado. naturalmente. Pronto. Sim, estamos Mas, a pronto, mas já atualizar tem porque muita tem informação, lá. já tem muita informação, Uhum, já dá para ver aí sim, muita coisa daquilo que vocês têm feito. Mas claro que para quem quiser ir mesmo seguindo e saber quais é que são os jogos, onde é que vocês vão estar, isso tudo, nas redes sociais, talvez seja o mais prático para irem sim, vendo sempre onde é que vocês estão e também e convidar também as pessoas todas a irem também assistir aos jogos, não é? Que vocês também estiverem para apoiar aqui o Clube de Alenquer, que é sempre muito importante. E sem acredito dúvida, que vai sim, dar sim. sempre um incentivo muito maior às atletas e aos atletas que ali estiverem. Claro, serão sempre bem-vindos. Os nossos jogos habitualmente são na escola, no pavilhão da Escola Básica de Alenquer. Uhum. O acordo que temos com a autarquia é que quando os séniores ou as séniores jogam no pavilhão municipal, todos os escalões passam nesse fim de semana a poder jogar também no pavilhão municipal. Uhum. Mas sempre que os séniores, quer os séniores masculinos, quer os séniores femininos, que estão no Campeonato Nacional da Segunda Divisão, os dois, Muito bom. não jogam nesse fim de semana em casa. Os nossos jogos são sempre no pavilhão municipal, no pavilhão da Escola Da Secundária de escola. Alenquer. Muito bom, muito bom. Muito bem, já estamos quase a terminar aqui o nosso tempo. Não sei se querem deixar aqui alguma mensagem aos nossos ouvintes. Até se calhar começamos já aqui pelo Mário Joel. Se quer deixar aqui uma mensagem aos nossos ouvintes da Rádio Alta Tensão
e não só daqui da Rádio Atenção, aqui de Alenquer, que seja daqui de Alenquer, mas também do resto do país. A mensagem é mesmo essa, é um desafio para que venham até o pavilhão e que vejam in loco o trabalho que o Alenquer Basquete Clube faz com os seus atletas, quer nos treinos, quer nos jogos, e, se possível, que ganhem o bichinho para fazer parte desta enorme família. Tal e qual. E tu, Sofia? Eu Umas também palavrinhas. é reforçar o que o Mário Joel diz, que é muito importante sentir o apoio, é muito importante para os atletas estarem e perceberem que os pais estão por perto, que a família a apoiar e a ver os jogos, que haja ali interesse. Às vezes passa rápido, é um momento de convívio também. E é importante também para nós, enquanto clube, sentir o apoio dos pais e já o sentimos cada vez mais. Quando há um bar, os pais trazem um bolo para nos ajudar, para fazer vendas. Qualquer coisa, tudo é bem-vindo. Aparecem com os pastéis de nata, aparecem com os rissóis, croquetes, o que seja. Pois, E isso é muito bom, cada vez mais se sente esse espírito de é necessário qualquer coisa, vão tirar um café porque é necessário ajudar e ter essa iniciativa é muito bom. Nós também começámos a estar a partilhar mais em eventos, desde as tasquinhas, das coletividades e outro tipo, a Feira da Ascensão, onde temos o stand. Portanto, todas exato. essas coisas foram melhorias e coisas que nós vamos fazendo para também divulgar mais o clube e chegar a cada vez mais a mais pessoas. E sem dúvida alguma que se formos mais próximos, mais unidos, vamos conseguir chegar a mais pessoas Claro, e isso é muito importante para todos, no geral. Acho que claro, todos claro. ficamos a ganhar. Claro, isso é mesmo. E essas tasquinhas, pronto, e os stands que referiste, é sempre bom para ter muito mais visibilidade, não só para futuros atletas, como também para futuros patrocinadores, para Sem conseguirem dúvida. também ter algum plafond extra para poderem gerir melhor aqui o basquete, o clube de Alenquer, porque é sempre complicado, porque tem transportes, tem muita coisa que vocês têm que conseguir gerir, não é? Que isso aí é sempre muito difícil. E qualquer apoio é sempre bem-vindo. Bem-vindo. Muito Ora, bem-vindo. Sim. meus amigos, muito obrigado. Foi um gosto conhecer um pouco mais sobre o Alenquer Basket Club e sobre a história do Alenquer Basket Club. E agora, caríssimo ouvinte da Rádio Alta Tensão, já sabe também, assista aos jogos, vá ao pavilhão, dê mais força aqui ao clube de basquete de Alenquer e também, claro, ajude. Dê uma ajuda também, é sempre bom. Só mesmo a presença também já é uma grande ajuda, mas pronto, se consumir alguma coisa, comprar um rissolinho, por exemplo, uma fatia de bolo é sempre bom, vai sempre dar uma ajudazinha e também ficam satisfeitos também, porque aí certeza absoluta que também é bom. Então, olha, muito obrigado então aos dois por Obrigada, esse Vitor. momento. Que este ouvinte Obrigada. da Rádio Alta Tensão, muito obrigado então por esse momento e por ter estado connosco nessa conversa. Muito obrigado então a todos e bem-ajam. Obrigada. Rádio Alta Tensão. Unimos pessoas e culturas.